sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do podcast Parceiro Mais Mota Machado. Esse espaço incrível que a gente criou para compartilhar conteúdo e assuntos que agreguem no nosso dia a dia. E hoje eu estou aqui com um assunto que vai agregar muito, não só para os corretores e para o mercado imobiliário como um todo, mas sim para a nossa vida. Eu vou falar hoje com Vanessa Lourenço. Ela é palestrante e estrategista sobre marca pessoal. É uma referência que a gente tem aqui em Fortaleza sobre esse assunto. Tudo bom, Vanessa? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite, estou muito empolgada. Espero que hoje seja que a gente tenha uma conversa bem bacana, que as pessoas se inspirem, porque marca pessoal, posicionamento, postura, dress code, isso é muito importante para tudo, para a vida. É a primeira impressão. Exatamente. Eu sempre falo que marca pessoal é aquilo que você marca no outro. E a primeira impressão não é que ela fica, mas ela só perdura e você só tem domínio de que tipo de impressão você causa quando você domina sua marca pessoal. E às vezes até eu me arrisco a palestrar, aí eu pergunto, você é sua própria marca? Não tem nada a ver, não trabalho com essa parte de marca pessoal. Outra coisa, mais voltada para a neurociência, mas é muito verdade, é a primeira impressão, é o primeiro momento, e é difícil num segundo momento mudar. Você até muda, mas dá trabalho. Dá. Eu sempre falo, quando eu palestro com meus clientes, que a sua marca pessoal ela já está trabalhando para você, só que ela está trabalhando a favor ou contra. Se você não tiver domínio sobre ela, provavelmente ela vai estar trabalhando contra, e você vai ter um retrabalho para mudar talvez alguma impressão que você causou sem querer. Então, dominar a sua marca pessoal é assumir o protagonismo da impressão que você causa no outro. Óbvio que não 100%, porque a gente não domina o que o outro vai pensar de você, mas você ter um domínio dos pontos fortes, domínio daquilo que vai te favorecer quando você se conecta com o outro, você já tem um caminho aí das pedras de como você vai ser, que eu não gosto de falar a palavra vendido, que é muito pejorativo, mas como você vai se fazer percebido pelo próximo. Concordo plenamente. E aí, quando a gente fala de marca pessoal, muitas pessoas ainda associam apenas ao Instagram, não tem nada a ver. A marca pessoal é você. E aí você defende esse conceito muito mais profundo. Então, define pra gente aí um pouquinho de marca pessoal, por que ela é fundamental profissional hoje, independente de mercado imobiliário. Por que a marca pessoal é tão importante? Assim, nunca estivemos numa era que a conexão humana tão importante quanto hoje. Antigamente, as marcas sempre existiam. O marketing, eu sou profissional de marketing, eu digo que o marketing existe desde um dia que alguém pegou uma banana e achou que é interessante, queria comer uma maçã e convenceu alguém de trocar a maçã pela banana, ali já foi a primeira ação de marketing. Então, sempre existiu, mas hoje as pessoas, devido a essa era da conectividade, elas estão cada vez mais querendo se conectar com humanos. As marcas, antigamente, elas faziam um mascote, ou elas contratavam um ator, elas faziam ações para que você se espelhasse, você quisesse, não, eu quero ser igual àquela marca, eu quero o status daquela marca. Hoje não, as pessoas querem se ver. As marcas hoje, elas são muito mais como espelho do que qualquer outra coisa. Não é à toa que a gente vê tanto influencer sendo marcas grandes pagando caro para influencer. Por quê? Porque o influencer se conecta no dia a dia. E a nossa marca, ela é o nosso primeiro... Eu não digo que marca pessoal é cartão de visita, eu digo que marca pessoal é sala de estar. Por quê? Porque é onde a pessoa quer ficar. Cartão de visita, às vezes você enfeita, você faz algo para ele parecer mais floreado do que é de verdade, e às vezes não é bem assim. Mas sala de estar, não. Sala de estar você relaxa, você conversa. E a sua marca pessoal, você em si, é como se fosse uma sala de estar. A pessoa precisa se sentir conectada. E nessa era que as pessoas estão sedentas por conexão humana, se você não tiver uma marca pessoal que seja convidativa a essa conexão, não adianta você ter uma argumentação muito boa em relação a um produto, ou você dominar determinado mercado. Se você não tiver aberto a essa conexão, você não vai fechar a venda e, consequentemente, você não vai ter sucesso. Não somente no mercado de trabalho, mas na vida como um todo. Na vida como um todo, concordo. É a questão do neurônio espelho, o que você se espelha, o que você... É o desejo, quer ser, busca ser, então tem várias conexões aí por trás, né? E o mercado está muito competitivo, isso é inevitável. Principalmente no nosso mercado, não vou nem dizer só principalmente no nosso, porque realmente está competitivo em todos os setores, né? Como é que essa marca pessoal, para o corretor,
pode ser um verdadeiro diferencial quando ele for atender um cliente? Então, eu trabalho na área do mercado imobiliário desde 2016 e, assim, eu digo que corretor, ele tem um diferencial em relação ao restante do mercado. Porque corretor, ele não faz o preço dele. Corretor não faz, é diferente. Eu, por exemplo, eu trabalho com marca pessoal, eu vou mudando meu ticket de acordo com como eu vou aumentando minha entrega, enfim. Corretor não, o corretor ele é baseado no mercado. E o mercado tem o seu percentual ali, 4%, 5%, e o que você pode ganhar em volume, percepção, mas você está ao lado de outra pessoa que vende exatamente o mesmo produto que você. E quando você encara que você vende aquele produto, você encara que todos os corretores são os seus concorrentes. Quando, na verdade, pro corretor, eu acredito que mais do que com outras áreas, você tem que encarar que o seu produto não é aquele imóvel, o seu produto é você. Concordo. Então, quando você tem uma marca pessoal que você domina ela, que você entende o que é o ativo dela que chama mais atenção, quando você entende o que você não é tão bom e você precisa trabalhar para melhorar ou para conter danos, você consegue que o produto seja o fator decisivo do cliente. Porque se for por produto físico, imóveis, às vezes a gente faz, por exemplo, um evento de lançamento, tem 60 corretores, 100 corretores, e a gente está cada vez mais saindo mais corretores no mercado, corretores, vendendo aquele mesmo produto. Então, o que é que faz o cliente fechar com você e não com o João? Concordo. Você. O que é que faz ele às vezes, não comprar aquele imóvel em si, mas se tornar um discípulo, porque existem níveis de cliente, o nível discípulo, que é aquele que te defende e tal, se tornar um discípulo seu, se tornar um defensor de você, não daquele produto. Porque eu falo corretor fala, às vezes, diz assim, não, porque o mercado é muito desonesto e tal. Eu falo, não. Quando você tem uma conexão verdadeira com o seu cliente, se alguém vem tentar dar uma pernada em você ou tentar comprar o imóvel, vender o imóvel direto com o proprietário, a conexão dele tá com você, ele te conta. Ele vai e te conta, porque a lealdade dele não tá óbvio que o bolso importa Sim. E tudo importa, mas quando a lealdade dele tá na conexão que ele fez com você, não tem corretor desonesto, não tem mercado, não tem taxa de juros alta que faça mudar e romper isso. Então é um trabalho interno, eu digo para corretor. Você quer trabalhar sua marca pessoal? Para de olhar pro coleguinha, olha pro espelho. Na hora que você olhar pro espelho e você começar a observar em si aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você já tem, aquilo que só você tem, porque é bem pega essa frase que eu vou dizer, mas não existe ninguém melhor pra ser você do que você mesmo. Com certeza. Não tem ninguém. A pessoa pode performar exatamente tudo de você, mas ela não vai ser você. Então foca nisso. Foca na sua marca pessoal. E marca pessoal é isso. É dominar a si próprio. É isso. Você falou, lembrei aqui do posicionamento, até comento também às vezes, não é porque dá certo pro seu amigo que vai dar certo pra você. Cada um tem sua personalidade e a gente aprende, evolui e precisa mudar todos os dias. E a gente só vai conseguir realmente saber o que é que precisa mudar, melhorar, trazendo essa marca pessoal se a gente se conhecer. Exatamente. É o autoconhecimento puro, senão como é que a gente vai perceber? É impossível. Impossível melhorar aquilo que não se conhece. E a gente precisa se autoconhecer. É difícil, não é uma coisa tão simples, a auto-observação, mas precisa muito, né? E aí, por onde começar? Quais são os primeiros passos para um corretor que deseja construir uma marca pessoal autêntica e forte? Primeiro de tudo, como você falou, o autoconhecimento. Existe, dentro do meu método, tem um método de raio-x para marca pessoal, dentro dele tem um triângulo do autoconhecimento. O que é o triângulo do autoconhecimento? A base do triângulo é quem você é. Bacana. Porque quem você é embasa o meio do triângulo, que é o que você faz. Para a ponta do triângulo ser o que você merece. Às vezes o corretor fala assim, eu preciso aumentar o meu VGV tá baixo, eu vou entrar no alto padrão. Porque é o que todo corretor pensa. Não, pra ganhar muito eu tenho que vender alto padrão. Sendo que tem gente ganhando muito dinheiro com Minha Casa Minha Vida. Com certeza. Tem gente ganhando muito dinheiro com loteamento. Exato. Tem gente ganhando muito dinheiro e também ganhando muito dinheiro com alto padrão. Acho que o mercado, você adapta de acordo com a sua capacidade, não com o valor do imóvel. E às vezes ele pensa, não, eu vou entrar no alto padrão, eu vou comprar um pacote de Canva aqui legal, eu vou fazer uns vídeos, eu vou fazer umas fotos, eu até brinco com aquela famosa pose, faz a pose de corretor quem e sou tal. Eu, quem sou eu e tal. E assim, eu vou trabalhar e agora eu tô diferencial. Sendo que não é. Você precisa, primeiro de tudo, saber quem você é. Porque quem você é vai embasar
o que você sabe fazer. E o que você sabe fazer em base ao que você merece. Se você só sabe fazer, mas não sabe quem é, você não recebe o que você merece. Se você acha que merece, mas não se conhece e não sabe fazer, você não recebe. Você precisa, primeiro de tudo, se conhecer. Ah, mas se conhecer como? Eu já me conheço, eu nasci criado comigo mesmo, eu me conheço. Mas tem método e tem formar, e tem... como é que eu posso falar? Método mesmo de como você pode colocar esse autoconhecimento de forma palpável e mensurável. Como? Ferramentas básicas de marketing que eu aprendi na faculdade e amo e uso até hoje. E, infelizmente, algumas empresas e gestores de marketing acabam deixando meio de lado. Que é a famosa análise SWOT, que é o FOFA. Ou seja, você identificar suas forças. O FOFA o que é? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso. Toda força que ela vem sua, ela pode se tornar uma oportunidade no mercado. Isso a gente faz, se eu quiser lançar esse óculos, eu vou trabalhar para uma empresa de óculos, aí eu falo assim, vamos fazer um óculos. Primeiro de tudo, a gente vai fazer a ideia do produto. O que é a ideia do produto? A grande ideia do produto. O que é que ele tem de diferencial? O que é que esse óculos tem que os outros não têm? Imagina que esse óculos é você. Pronto, o diferencial dele é porque ele tem esse brilho meu roxo, é diferente dos outros. O diferencial dele também porque ele é leve. Então, esse é o diferencial dele. Quais são as forças dele? Aí eu vou identificar as forças que ele tem. E essas forças viram oportunidades de mercado. Vou falar mais de marca pessoal, vou falar de mim. O produto que eu mais conheço melhor sou eu, que sou eu mesmo. Eu tenho como força ser extremamente comunicativa. E isso é uma oportunidade, eu gero isso como oportunidade, me conecto melhor com as pessoas. Mas existe um outro ponto tão importante quanto que se chama fraquezas, que podem virar ameaças. Sim. Às vezes a gente coloca um holofote tão grande dentro das nossas forças que às vezes as nossas fraquezas estão muito mais fortes e a gente não percebe. Então, quais são minhas fraquezas? Eu sou extremamente desorganizada. Eu sou desorganizada com a agenda, com tudo. Então, como é que eu faço para isso não se tornar uma ameaça? Eu trabalho em 3 pontos que eu posso fazer. Eu posso melhorar isso, eu posso conter danos ou eu posso esconder isso. Esses 3 pontos, isso é palpável. Você pega um papel e fala, minhas forças são essas. Essas minhas forças geram que tipos de oportunidades para mim no mercado imobiliário? Minhas fraquezas são essas. Elas podem ser quais ameaças? Essa fraqueza, eu posso melhorá-la, eu posso conter danos com ela ou eu posso escondê-la. Eu, entendendo isso, eu completo aquilo que eu tenho como base, quem eu sou. Ivna, existe uma brincadeira que eu faço na minha palestra, que eu chego pra alguém e falo assim, vem cá, quem é você? Aí a pessoa fala, eu sou corretor, eu sou pai, eu sou isso. Eu falei, não, você falou seu grau de parentalidade, você falou sua função de mercado, mas não você falou não quem é você. Aí a pessoa fica, não, eu sou corredor. Não, você tá falando de um hobby. Isso. Aí a pessoa, às vezes ela buga, tipo, quem eu sou? Quem você é sua essência. Aí eu falo, eu vou dar um exemplo de mim. Eu sou uma pessoa que tem um seja de conhecimento e tal. São coisas que me diferenciam dos demais. Mapeie isso, escreva isso e decore isso. Porque às vezes a gente sabe isso lá no subconsciente, mas não sabe no consciente. E quando você não tá no consciente, você não usa isso na argumentação. Saiba isso no consciente, decore isso. Eu trabalho algumas técnicas do PNL, pega uma pedrinha, decore isso, ancore isso na pedrinha, enfim. Mensure isso como algo que, assim como você aprende o material, o rooftop, assim como você aprende do imóvel, aprenda sobre você. Beleza, aprendi. Agora, o que é que eu sei fazer que o fulaninho não sabe? O que é que eu sei fazer que as pessoas me querem a mim porque eu sei fazer? Mapeie isso também. E o que é que eu mereço? Às vezes, a crença de não merecimento faz com que você não alcance o VGV que você quer. Porque você, eu não mereço trocar de carro. Crença limitante. Crenças limitantes. Defina o que você merece. Por quê? Existe algo, e você que trabalha com neurociência sabe, que é os focos, pontos de atenção da gente. Quando você está com uma atenção e o foco em algo, aquilo brilha no seu olho no dia a dia. Quando eu quero comprar um carro, eu estou pesquisando, eu vejo esse carro em todo lugar, porque o meu cérebro vai botar isso como foco de atenção. Quando você percebe e você mapeia o que você merece, o seu cérebro vai buscar aquilo em qualquer ambiente. E ele vai trabalhar para aquilo acontecer. Então, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sei fazer e eu sei o que eu mereço. Isso não é mágica, naturalmente não vai acontecer, mas vai te dar uma clareza de caminho a seguir. Quando você percebe quem você é, o que você faz, o que você merece, você começa a enxergar oportunidades, você começa a se destacar, porque a autoconfiança gera destaque. Você começa a se destacar e naturalmente as coisas acontecem.
Não automaticamente. Acontecem naturalmente. Você se esforça e as coisas vão acontecendo. Com certeza, porque tem um amor envolvido por trás. Uhum. Você descobre o que você ama, o que faz sentido. E aí, indiretamente, leva a vida para isso. Isso. Então, o que você fala conecta muito com a parte da neuroplasticidade, Isso. que às vezes eu coloco, não é nem minha frente, mas é um assunto que eu amo. O próprio neuromarketing, o neurônio espelho, então é muito bacana. E aí, você também costuma falar sobre comportamento e experiência como um ativo de luxo. Isso. Hoje o luxo está em alta e o luxo, assim como já teve outros podcasts, eu já conversei com o Ferreirinha, a gente já teve outros participantes aqui falando sobre luxo, o próprio Pablo da DNX, e luxo está em pequenas coisas. Isso. Hoje, por coincidência, até meu professor mandou que o luxo na geração mais nova, hoje na geração Z, é o não beber, é o não ir para festa, então depende muito do momento. E aí, como é que a marca pessoal se torna parte da experiência para o encantamento do cliente conectado com esse luxo que está mutável, não é só ostentação. Quando fala Na verdade, a ostentação já deixou de ser luxo. Com certeza. Porque o luxo, ele tem uma característica muito característica do luxo, que ele é inalcançável para a maioria. E quando eu falo que o luxo é inalcançável para a maioria, não estou falando de elitismo, eu não estou falando de exclusão. Eu estou falando que o meu luxo é tempo. O meu luxo é tempo, é ter tempo de qualidade com meu filho, é o poder. Hoje, ao sair daqui, se eu quiser e eu posso, isso é luxo, pegar meu filho mais cedo na escola e passar um momento de lazer com ele, isso é luxo. Legal. Dentro de um agente, dentro de algo que é um ativo muito buscado hoje, que é tempo. Então, eu tenho luxo porque eu tenho tempo de qualidade na hora que eu quiser com meu filho. Isso não vai bagunçar a minha agenda, isso não vai me prejudicar com clientes, isso é o meu luxo. Então, ele é inalcançável para algumas outras pessoas. O luxo, ele tem essa característica de ser inalcançável para a maioria. Quando eu entendo o que é o luxo para mim e eu exerço aquele luxo para mim, eu trago uma sensação de exclusividade para o meu cliente. Você falou do Pablo, eu admiro demais a Desconexo, porque ele teve uma ideia muito fora da caixa. Tipo assim, eu vou fazer uma curadoria de imóveis assinados, móveis exclusivos. Por quê? Porque não é todo mundo que vai ter aquele móvel. Ah, quer dizer que ele tem ouro nele? Pode ser que tenha, mas às vezes não tem. Às vezes é feito por um artesã lá no interior de Xique-Xique, mas ele é exclusivo porque ele é inalcançável para a maioria. Quando se trata de conexão de marca pessoal, como é que eu posso trazer isso para o meu cliente? O meu cliente, principalmente o cliente de luxo, ele não quer que eu vire um cosplay de rico. Ele não quer que eu vire um dublê de rico para parecer com ele. Existe uma coisa muito errônea dentro, às vezes, de quando você trabalha a marca pessoal, principalmente para alto padrão e luxo, que os corretores acham que precisam fazer um dublê de rico. Eles precisam se endividar. A mesma roupa, todo mundo. Aí bota a mesma roupa, aí gasta, se endivida. Eu conheço a realidade de muitas pessoas da área do mercado imobiliário que estão trabalhando para pagar a prestação, para manter um padrão de vida, porque acha que precisa desse padrão porque eles vendem alto padrão, e não é isso. O que o cliente quer da gente, ele quer encontrar esse senso de luxo, o meu luxo pessoal. Eu dou um exemplo muito clássico, que é o Paulo Angelini. Paulo Angelini é um clássico, eu trabalho com ele desde 2016, 2015, eu tinha uma agência dentro da Viva. E ele anda de bicicleta. Ele vai para os imóveis de luxo de bicicleta. Se eu pegar uma bicicleta e vou visitar meu cliente, não vai dar o mesmo sentido, porque é o luxo particular dele. Ele falou assim, às vezes eu converso muito com ele, ele fala, Vanessa, mas eu não sou uma pessoa de marcas e tudo, luxo não é para mim. Eu falo, Paulo, você simplesmente decidiu fazer uma viagem para a Itália com seus 5 amigos no meio de uma semana, no meio de um mês. Isso é luxo. Ah, mas se fosse para Quixeramobim, era luxo. O luxo tá aí, quando a pessoa percebe que você tem e você domina o seu luxo, você já se torna exclusivo. Entendeu? Você já se torna. Aí como é que traz isso como experiência? Você traz isso como experiência com confiança. Agora você chega, não, eu vou me vestir, eu vou pegar um cartão aqui, eu vou emprestado, vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton, eu vou trocar o meu carro aqui, pegar minha comissão inteira, botar no carro e tudo, porque o meu cliente vai ter uma percepção de luxo minha. Só que o seu jeito de falar, a sua forma de às vezes a gente falou um negócio muito legal na palestra, Ivna, sobre o costume. A gente estava conversando sobre isso, é verdade. Quando você tem costume de estar naquele ambiente, aquilo não te exalta. É natural pra ti. Exato. Agora, quando você se esforça pra ter, você coloca aquilo num pedestal e aí a identidade sai de você e vai pra aquilo. Teve uma entrevista do... Não esqueci o nome dele agora. Ele agora é da Remax, ele é o representante da Remax, é o Augusto Braga ou Gustavo Braga, não tô lembrando. Nacional, ele. Acho que é Gustavo Braga, é um carequinha, moreno.
Não sei. Enfim, ele fala muito sobre luxo e tal. E ele deu uma entrevista há uns 10 anos atrás, eu acho, que ele disse que pegou 15 mil reais na comissão dele e botou no Land Rover. Ai. E ele falou assim, olha, e eu consegui rever isso em várias vendas, eu melhorei, tal. Muita gente pegou esse recorte da fala dele. Não, eu tive uma cliente minha que pegou o dinheiro da comissão dela toda e botou num carro. Porque ela achava que era isso. Só que eu falei, gente, o Augusto, dele é Augusto. O que aconteceu com o Augusto não é que o carro deu comissões para ele mais altas. É porque o padrão dele já estava elevado. O carro que ele tinha não condizia com o padrão e o carro acompanhou o padrão. Quando o carro acompanha, faz sentido. Quando não acompanha, não faz. Não adianta de nada você comprar uma Land Rover, ficar doido para poder pagar a comissão, para poder pagar o IPVA da Land Rover, que é caríssimo, e você se espelha naquela Land Rover, você coloca ela num pedestal, quando a pessoa olha você está vazio de si. Aí você vira apenas um dublê de rico. Eu digo que a experiência e o luxo, ele é pessoal e inalcançável. Quando o cliente percebe que você domina a si mesmo, que você tem os seus luxos particulares e você exerce esses luxos, ele enxerga em você exclusividade. Eu falo para o meu cliente, olha, vocês compram o meu tempo. Vocês compram o meu tempo e compram a minha estratégia. Eu brinco dizendo que eles compram o meu cérebro. Ó, vocês compram o meu cérebro. Quando eu saio do momento que eu estou com eles, eu estou em outro cliente, não gera desconforto nele, às vezes uma falta de resposta naquele momento, porque ele sabe que aquele momento não foi comprado por eles. Então, o que eu vendo é o meu acesso. E por que eu consigo vender o meu acesso? Porque dentro dos meus luxos e da minha exclusividade, eu estou à vontade nelas, então eles enxergam essa exclusividade. Eles enxergam o acesso que eles estão tendo como algo exclusivo. Não tá na roupa, não tá na bolsa, minha bolsa é da Forte Couro. É assim, eu compro dentro do aquilo que me funciona pra mim. E isso é o verdadeiro luxo. De fato, a definição de luxo pra mim. Que bacana. Muito bom. Faz todo sentido tudo que você tá falando. Porque muita gente acha que luxo é isso, né? Que é sustentação. Que aí não é. É você. O que faz você feliz, no fim? E aí, diante disso, quais são os erros que ainda são cometidos pelos profissionais e principalmente nessa questão da marca pessoal, que comprometem a percepção de valor e confiança? A primeira de todas é criar um personagem. A primeira de concordo. todas. É como eu te falei, a pessoa fala assim, não, eu vou trabalhar o meu marketing, vou trabalhar a minha marca pessoal. A primeira coisa que faz é não sustenta. Eu vou fazer umas fotos, aí a foto você vê a pessoa extremamente maquiada, cheia de Photoshop. Você vê ali aquele sorriso, aquela pose padrão que tá exatamente igualzinha ao outro, e copiado e tudo, e a pessoa se frustra, porque não se sustenta, aí ela não perdura a fazer. Outro erro muito comum é achar que o digital vai te salvar. Não, eu preciso investir muito em tráfego, eu preciso investir muito... Gente, digital não salva o seu mercado. Pessoal, network, nada salva o seu mercado. Quem vai salvar a sua parcela de mercado, a sua reserva de mercado ali, quem vai salvar é você mesmo sendo você. Isso pode parecer muito... Às vezes parece que eu tô batendo na mesma tecla sempre. Mas eu tô batendo de várias formas diferentes, até o martelo bater e entrar, o prego. O que é? Você tem uma rede social que ela tem que ser reflexo do offline. Sim. O online não vai funcionar se o offline não estiver bem. Você não adianta gravar conteúdos maravilhosos, lindos, contratar uma agência, fazer um material massa, ou você mesmo fazer um material massa quando o offline não tá bem. Por quê? Porque existe uma coisa muito comum, que é a percepção de belo. O que é a percepção do belo? A percepção do belo é a harmonia entre o que eu falo, quem eu sou, minha postura e o que eu faço, a minha entrega. Quando você só se preocupa com isso, ou só com isso, mas a sua entrega não combina, dá uma inconsistência no cérebro da pessoa e aquilo é considerado feio. Eu trabalho, quando eu faço muito a marca pessoal, eu falo assim, olha, a beleza importa demais. A pessoa fala, tô lascada, eu sou feio. Não é. Quando eu falo que a beleza importa, é a harmonia, a estética das coisas. Eu tenho um exemplo muito prático sobre estética, que é o mendigo gato. Isso aconteceu uns anos atrás, que as pessoas viram ele na rua e falaram assim, não pode, esse mendigo, ele é muito lindo, hoje em dia ele é bem sucedido e tal, por que não acontece com os outros?
infelizmente, o que eu vou falar é muito verdade, porque os outros, eles têm a aparência, a estética que combina com o ambiente. Quando você vê algo que a estética dele não combina com o ambiente, a gente quer tirar aquilo daquele lugar que não combina e levar pro que combina. A partir do momento que dentro do nosso padrão, um loiro dos olhos azuis não combina com aquele ambiente, a sociedade como um todo se mobilizou para tirar ele do ambiente que não combina e colocar no que combina. O que é que eu quero dizer? Quando você cria um personagem, você não combina com aquela imagem. Concordo. Porque a sua personalidade não transparece aquele personagem, o seu jeito de ser não transparece, então não casa. Pode estar esteticamente legal, mas não casa com a sua estética. Precisa casar. E o digital não vai te salvar se você só pensar na estética do digital. Assim como a sua marca pessoal é uma sala de estar, o seu digital é uma sala de estar também. As pessoas precisam se sentir à vontade ali dentro. Não pode ser só um perfil panfletário, mas também não pode ser um perfil de autopromoção. Tem que ter um equilíbrio com a sua vida. Outro grande erro é copiar o coleguinha. Exatamente, concordo plenamente. Copiar o coleguinha demais. Você vai para evento de imóveis, é aqueles corretor com a calça curta, não sei o quê. Por quê? Porque o Ricardo Broker. O Ricardo Broker, ele usava aquela roupa. Eu vou usar a roupa. Não vai funcionar. Vai funcionar o que você faz. Se a pessoa quiser copiar, quando eu tenho uma pergunta no meu método, que eu falo assim, o que é que alguém faria, eu faço essa pergunta dentro do raio-x, igual a você, que as pessoas perceberiam que ela está te copiando? A pessoa fica, nossa, o quê? E você vai fazer essa pergunta pra si mesmo. O que é que eu faria imitando você que qualquer pessoa perceberia que eu estou te imitando? Isso é o que é a tua essência. Pronto, Bacana. Se eu te imitar nisso, Ivna, as pessoas vão falar assim, a Vanessa está imitando a Ivna. Pronto, isso aí é teu diferencial. Foca nisso, leva um holofotezinho pra isso, trabalha isso, que você vai ser o diferencial. Não vá pegar o do colega, não, que o do colega não vai funcionar em você. Então, eu acho que criar um personagem, tentar copiar o coleguinha e outro, colocar metas que não tenham a ver com a realidade que você aquilo que você pode fazer para alcançar essa meta. Por que eu tô dizendo isso? Porque, às vezes, a gente olha a meta, tipo assim, não, eu vou querer 20 milhões de reais na minha conta. Tá certíssimo. Não, isso pode condizer porque eu vou trabalhar para isso. Mas quando eu quero algo que não condiz com... Não tô falando de valores, eu tô falando de metas que você não vai conseguir realizá-las porque não faz parte do seu universo. Ora, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Eu tenho uma cliente que é extremamente introspectiva. Ela é super tímida, ela é super reservada. Se ela chega para mim e fala assim, Vanessa, eu tenho como meta ser tão eloquente, tão desenrolada quanto o Paulo Angelim, por exemplo. Eu falar assim, não é meta irreal. Você não vai alcançar, você vai se frustrar. Vai contra o princípio, vai contra a pessoa. Você não é desenrolada, você não é extrovertida. E um grande erro é a marca pessoal forte não é dos extrovertidos, não é dos enrolados. A marca pessoal forte é de uma pessoa autêntica. Exato. Autêntica, então, não coloque uma meta de parecer algo que você, na sua essência, não é. É basicamente isso. É não criar um personagem, não botar uma meta em cima daquilo que não vai condizer com você e tentar copiar o coleguinha. Exatamente. Concordo plenamente. Por isso o autoconhecimento é tão forte. E é tão importante, né? O forte é importante. Porque você precisa ser autêntico, precisa ser você. Eu concordo plenamente com tudo que você está falando, é muito bom. E aí também, muitos profissionais têm receio de entrar, de se conhecer, de se especializar, de se posicionar no nicho, copia o coleguinha, fica querendo, o que deu certo para um vai dar certo para mim, não tem nada a ver. Como é que essa marca pessoal pode ajudar a atrair o cliente ideal? Pronto, ao invés de tentar conseguir o mundo. A gente falou muito da gente. Uma marca pessoal forte. Primeiro ponto, autoconhecimento, saber jogar, pra botar em jogo aquilo que você é bom. Aí tem um ponto 2, público ideal. Pronto. Público ideal. Você precisa saber para quem você quer vender. O Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele diz que marketing é toda ação que você faz direcionada para um público-alvo que gera rendibilidade. Isso é a definição, eu amo essa definição de marketing. O que é que isso quer dizer? Você não vai vender tudo para todo mundo. Concordo. Você precisa definir quem é o seu público-alvo, quem é o seu cliente ideal. Você precisa saber primeiro quem é. Não, ele não existe, eu nunca vendi. Pois defina um. Escolha. E foque nele.
Ah, mas eu vendo verticais, lançamentos, mas fulano tá querendo comprar, tá botando um desconto nos lotes. Eu vou focar minha energia lá. O que é que acontece? Você não vende nem o lote, nem o seu. Não, mas que estão dando um bônus de 10 mil reais naquelas casas no Eusébio. Eu vendo Meireles. Aí eu vou lá para o Eusébio, gasto energia, eu não vendo nem Eusébio, nem Meireles. Sabe nem o que tem no Meireles. Pois é. do Eusébio, desculpa. Pois é. Aí o que acontece? O seu público, existe a tríade da marca pessoal forte. Quem você é, o público que você alcançar e o mercado que você está inserido. Não adianta a gente, se eu parasse a entrevista agora, você estaria só com um terço da ideia, que é tipo quem você é. Se você sabe quem você é, você domina quem você é, você sabe dos seus pontos fortes e tal, tudo certo. Mas se você não sabe falar com o seu público ideal, você vai falar com a parede. Concordo. Principalmente em rede social. Não vai se conectar. Não vai. E você não vai nem aparecer. Porque esse negocinho aqui, ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. O que aparece nas suas redes, todas as redes sociais, todas, até no Google, o que aparece pra você é pensado em você, não é pensado no seu público. Às vezes você vê um conteúdo massa, vou gravar isso aqui, aí você grava, nem chega no seu cliente ideal, porque o seu cliente tá vendo outra coisa. Então, sem conhecer o seu público, você não o alcança. Eu posso ter esse copo maravilhoso, se a sala estiver escura e eu não te conhecer, eu não vou conseguir entregar esse copo pra você. Eu vou ter um copo maravilhoso, mas ele vai ficar comigo. Eu vou estar comigo, eu não vou conhecer. Eu preciso conhecer meu público-alvo. Eu conhecendo, aí vem outra parte da canetinha. O meu público-alvo gosta de quê? Aí a gente vem para 3 pontos. Dores, desejos e necessidades. Dores, qual é a principal... Não, dores, desejos e conexão. Qual é a principal dor do meu cliente? E eu não vou, Nívina, falar aquela fase pega e dizer que vendedor sana dor. Já foi isso o tempo disso. Sim. Vendedor gera desejo. Mas, qual é a dor dele? Ele sabe que tem essa dor, que às vezes o cliente não sabe, mas você identificou. Então, como é que eu vou apontar a dor para ele se ele nem sabe que tem a dor? Aí eu preciso gerar desejo. Desejo em cima da resposta daquela dor. Então, eu preciso definir dores, desejos e conexão. O que é conexão? É aquilo que eu faço que ele quer de mim. Então, eu tenho meu público-alvo, eu mapeei meu público-alvo. Meu público-alvo é esse aqui, ó, tal. São homens, eu me conecto melhor com homens. A maioria dos meus clientes são homens, é incrível. Marca pessoal, mas a maioria são homens. Eu trabalho com mulheres, eu tenho clientes mulheres, mas eu me conecto muito. Então, meu público-alvo são homens. Eles têm essa faixa etária, eles são desse nicho social. O que é que eles consomem nesse nicho social? Que tipo de conteúdo eles vendem na rede social? Que tipo de conteúdo interessante? Eu tenho um cliente que ele tá querendo vender uma casa no Dionísio Torres. Ele falou, Vanessa, vamos fazer um conteúdo andando pelo bairro Dionísio Torres? Eu falei, mas fulano, o cliente tá querendo saber do bairro Dionísio Torres? Não tá. Ah, é uma casa comercial para restaurante? O que é que o dono de restaurante tá assistindo na rede social? O que é que ele vê? Vamos criar um perfil fakezinho? Vamos começar a olhar conteúdo de restaurante? Vamos ver o que é que cai na timeline? O que é que cai ali? O que é que cai ali? A gente pode ver o que é que a gente cria. Aí vamos ver o que é que cria. Aí a gente cria em cima. Mas é mais fácil a gente falar da noite de Fortaleza, nova área boêmia, que é o Dionísio Torres, a gente falar dos restaurantes dando certo, fazer uma entrevista com o dono de restaurante, conversar, botar um collab com o dono dele e a gente alcançá-los do que a gente falar sobre o bairro. Falar sobre o bairro. Euzinha, eu quero saber do bairro, eu moro em Dionísio Torres, eu não quero saber do bairro. Então, pois é conhecer o que é que ele está consumindo e inserir o seu diferencial ali. Ponto. Já sei quem eu sou, já sei quem é o meu público, eu consigo me conectar. Eu tenho um infoproduto dentro do Corretor que Converte, do Paulo, que é como utilizar seus pontos fortes para gerar conexão com o cliente. Como é que você faz isso? Contando histórias. Sim. Mas não é contando histórias onde você seja o protagonista, porque cliente não quer saber se você tem diploma, se você é viajado, nada, ele quer saber dele. O que conecta com ele. O que conecta com ele, o que é que faz sentido pra ele. Se você pode ser massa, mas se aquilo não fizer sentido pra ele, é menos que nada. Então, você precisa conhecer seus pontos fortes, precisa saber o que é interessante pra ele e conectar uma historinha aí no meio. Essa historinha tem que estar aí no meio, mas pensando naquilo que faz sentido pra ele. Ah, faz sentido pra ele isso, então eu vou contar essa historinha, eu vou me conectar com ele com isso, mas levando meus pontos fortes pra jogo. Aí tem toda uma estratégia lá, como você mapeia e como você faz isso. Mas basicamente é isso. Você precisa se conectar com o seu cliente no que interessa a ele, mas trazendo os seus diferenciais. A gente pode perceber nessa conversa, a gente não falou de imóveis. Não, porque só o imóvel... autenticidade. O imóvel, ele é apenas o
o produto. Você é que é a conexão. Então, se você conseguir fazer isso aqui, você tanto vende um apartamento da Mota Machado, como você vende até o terreno da sua vizinha. Mas não foque nisso. Não foque. Foque no seu cliente. Eu estou querendo dizer que quando você é o seu principal ativo e você consegue fazer essa conexão com o seu público-alvo, você tem uma conexão que é muito mais forte. Não vou dizer quem quebrar, porque tudo hoje em dia é quebrável. Nada é para sempre. Mas você tem uma conexão muito mais forte para conseguir fazer uma venda. Aí vem o ponto X que se chama mercado. Não adianta de nada você saber quem você é, se conectar com seu cliente, se você é fora da caixinha, da casinha. Você acha que você merece receber mais do que o mercado está oferecendo, que você acha, ou você acha que merece menos do que o mercado está oferecendo. Então, você precisa entender do mercado. Sem entender do mercado, você pode se conectar com o cliente, mas aí ele vai entender de mercado, porque toda venda é emocional, mas a emoção passa pelo bolso. Ele não vai fechar com você, porque ou você é caro demais, ou você não se valorizou o suficiente, gerou desconfiança, ou você não tá entendendo do mercado e tá oferecendo coisas que para ele não faz sentido. Esse terceiro ponto aí é muito comum. Começa a oferecer um monte de coisa, acha que vai conseguir ser diferente, não é. Às vezes o cliente é muito claro, nunca esqueço da história do cliente que queria um apartamento com uma bendita de uma quadra de tênis, o corretor foi mostrar o apartamento sem quadra de tênis. Ele já disse qual é a dor, por que você vai insistir? Aí você falou aí que tem o autoconhecimento, ou conhecer o seu nicho, o que você quer, com quem você gosta de trabalhar, e qual é o terceiro ponto? Mercado. Entender do mercado. Tem que estar ciente do mercado que você está inserido. Não dá pra você, por exemplo, você querer vender, aí você fala assim, não, mas um metro quadrado, aí o cliente vem trazer um imóvel pra você, você fala, esse imóvel vale 6 milhões, sendo que o mercado, um imóvel parecido tá de 3. Aí você, ou então, você chega pro cliente e fala assim, pode pagar que o preço do mercado tá ótimo esse metro quadrado. Aí o cliente faz uma pesquisa básica e descobre que o preço tá super faturado. Nossa, porque não, às vezes acaba a confiança. E às vezes não é nem por má intenção, é só por não conhecer o mercado. É verdade. Você precisa saber o mercado que você está inserido. Você que vende Minha Casa Minha Vida, você que vende coisas voltadas mais para a área de financiamento, você precisa entender o que está acontecendo na política, porque a política envolve taxa de juros, envolve insegurança, envolve tanta coisa, você precisa entender do mercado que você está inserido. Até porque quando você entende do mercado que você está inserido, quando você tem um cliente investidor, ele vai cavucar para saber se você sabe do negócio. Cliente investidor, ele não vai pela beleza do imóvel, ele não vai pela localização, ele não vai porque tem imóvel de granito, porque a iluminação foi feita, porque o imóvel é assinado, ele vai porque ele tá pensando no retorno dele a médio ou a longo prazo, enfim. Ele vai te cavucar para saber se você entende do mercado, porque se ele perceber que você não entende, ele, ponto, eu posso estar entrando numa furada aqui. Sim. Ou aí ele vai começar a pesquisar com terceiros, vai perceber que terceiros entendem mais do que você. Lembra, quem você é, o que você sabe fazer. Se você não sabe disso, você tá falhando nessa parte do triângulo, do triângulo lá. O que você sabe fazer, você precisa dominar o mercado que você tá inserido. Dominar o mercado vai te dar um diferencial, é o básico que vai te fazer nada de braçada, porque muita gente não domina. Tem uma galera tirando Cresce porque diz que vender imóvel você recebe 15 mil por mês. Não dá, não é 15 mil. Ah, não, você requer uma média de 15 mil. Eu escutei tanto isso, não. Uma comissão de um terreno é 15 mil, meu amigo, mas vender um terreno é um chão. Não é tão simples assim. Então, conheça o mercado, porque você conhecendo o mercado, você passa mais autoridade para o cliente, você passa mais confiança para ele, aí você consegue fechar e você consegue ter um cliente discípulo. Porque falar rapidinho aqui dos níveis de cliente, você tem aquele cliente que você vai atrás dele, você faz um tráfego, enfim, você sabe, você vai atrás dele, tem aquele cliente que vem atrás de você, que é ótimo, tem aquele cliente que é indicado, e aí ele começa a te indicar, mas tem o melhor de todos, que é o cliente discípulo. O cliente discípulo é aquele que te defende, te vence sem ganhar comissão, é aquele que se alguém falou mal de você, ele vai lá, olha, não é assim não que comigo não foi. E para você conseguir com um cliente de discípulo, um cliente que vai e ele vai ser o seu comercial ali sem cobrar comissão, é um chãozinho. Tem um chãozinho aí. Mas você tem que ter esse cliente discípulo. Você precisa de uma fanbase. Eu sempre digo, tem uma fanbasezinha, tem um públicozinho que te admira, que esse público que te admira vai te ajudar muito quando aquela conexão da venda não tá dando muito certo. E eu acho tão bacana quando já vi alguns corretores que dizem assim, pode reservar essa unidade aqui, ele vai comprar, ele compra tudo que eu mando, liga pra ele, eu tô reservando aqui tal unidade. É essa conexão, essa fidelidade que cria, o cliente confia tanto, que às vezes não tá nem pensando em comprar alguma coisa, mas o vendedor ali do outro lado, seja o corretor, seja de qualquer segmento,
pode fechar aqui que ele vai comprar. É porque E tem um compra. ponto, Ivna, que eu falo bastante com meus clientes. Eu falo, olha, cliente às vezes nem compra capacidade, às vezes ele compra liderança. Se ele sente que você tem confiança de liderar aquilo pra ele, às vezes ele compra pela sua liderança. E liderança não tem a ver com imposição. Esse jeito aí, às vezes, não é imposição. É uma confiança tão grande que você tem uma autoridade de chegar assim, olha, eu te garanto, ó, é show. Por que ele garante? Porque tem um background que deu certo. Que deu certo. Não é eu chegar e falar assim, olha, eu tô fechando essa cliente. Como a pessoa faz. Feche comigo, não sei o quê. Quem é o Liz aqui? Eu ou você? Tem uma pessoa que fala assim, eu não sou o Liz, então é você. E tal. Aí brincando, mas não é. Você chegar até esse momento, você chegar a esse nível de conexão é porque existe um background atrás. E ter esse background faz toda a diferença. Muito bom. Vanessa, se deixar, a gente fala aqui um monte de coisa. E aí, pra gente encerrar aqui, eu queria que deixasse aquela mensagem principal. Que você tá nesse dia a dia, conhece as dores e o que é melhor para os profissionais, para a pessoa como um todo. Qual é a principal dica que você deixa pra gente engajar aqui e fechar com chave de ouro? A primeira de todas, acho que você merece. Bacana. O senso de merecimento é tudo. Senso de merecimento é tudo. Olha, a gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre mercado, público-alvo, a gente falou sobre tudo, mas se você não sentir que merece alcançar aquilo, você morre na praia. Porque o senso de merecimento é que gera em você a autoconfiança. E não é autoafirmação. Existe uma diferença entre autoafirmação e autoconfiança. Autoafirmação é dizer, eu sou boa boa pra se convencer. Não, quando você sente que merece, você tem uma autoconfiança, você confia em si de uma forma, que é como eu disse, o cliente te contrata pela liderança, te contrata pela segurança que você está passando. Então, de tudo que eu posso dizer, você merece. E se você acha que não merece, investigue o porquê que você acha que não merece. Aí descubra a causa, resolva a causa e vai trabalhar sua marca pessoal. É isso. Muito bom. Adorei o nosso bate-papo. Também. Acho que inspira muito. Espero que seja agregador para a vida de muitas pessoas, porque é o que eu falei no início, não é para o mercado imobiliário, é para todos. Para todos. A informação é para todos, o compartilhamento é para todos, e marca pessoal, o autoconhecimento é importante, independente de onde atue e de cargo, enfim, independente de vida. Então, eu agradeço muito. Eu acho que tem que bate-papo ainda para outro podcast. Depois a gente marca um outro para trazer mais ainda. E queria agradecer em nome da Mota Machado por ter participado aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Ivna. Obrigada você que está assistindo. E eu tô aqui disponível. Eu brilho o olho falar de marca pessoal. Dá para perceber, se inspira, traz assim, a vivência tá muito na pele. São muitos anos, né? 20 anos. 20 anos, nossa. 20 anos de mercado. Imagina a quantidade de cliente já não passou, a quantidade de histórias. De histórias. Que não, acho que a gente vai marcar para falar sobre essas histórias, essas curiosidades. Vamos sim. Obrigada. Maravilha, gente. Obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Parceiro Mais, Mota Machado. Fica ligado que toda segunda-feira, meio-dia, tem episódio novo no ar. Então, curte, compartilha e aí segue a gente no nosso Instagram, também no YouTube, porque aí a gente precisa engajar. Além do YouTube, a gente também tem Spotify e Amazon Music. Então fica ligado no nosso podcast Parceiro Mais, Mota Machado.